Boa noite. Vamos para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 9, 14. Nós vamos ler até o versículo 29. O texto nos diz o seguinte, Marcos capítulo 9, versículo 14: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Que o Senhor nos ajude a compreender e aprender mais uma vez da sua palavra. Irmãos, eu gostaria de pensar nessa noite, esse é um texto interessante, um dos milagres de Jesus, mais um dos milagres de Jesus, mas esse texto, ele não traz apenas para nós Jesus expulsando e curando um menino. Não é apenas isso que esse texto nos traz. Há outros relatos onde Jesus faz esse tipo de coisa. Mas esse texto, ele tem para nós lições mais profundas, coisas mais importantes do que propriamente apenas a cura desse menino. Na verdade, a grande cura, ela não acontece com o menino que estava possesso, ela acontece com o pai que estava incrédulo. O maior milagre que Jesus opera aqui não é no menino, mas no pai. E é interessante notar que esse texto, ele fala de fé, ele fala de crer. Em alguns momentos Jesus fala sobre fé. E eu gostaria de então, a partir desse texto, pensar sobre fé. Como tem sido a nossa fé? Onde está a nossa fé? Como está a nossa fé diante das situações que acontecem na nossa vida? Esse texto exemplifica algumas coisas para nós. Nós estamos diante de um conjunto, na verdade, de narrativas dos evangelhos. O capítulo 9 de Marcos, ele começa mostrando ali a transfiguração de Jesus, e ele encerra com a ordem de Jesus de que os discípulos devem ser o sal da terra. Esse acontecimento, ele se passa um dia depois da transfiguração. Jesus retorna, ele vai ao monte com Pedro, Tiago, João, e ele retorna para o lugar onde estavam os outros discípulos, onde estavam os outros 9 discípulos. E ao chegar,
o que Jesus encontra é uma confusão. Jesus encontra uma multidão, essa multidão está esperando por ele, e no meio dessa multidão estão os escribas, os estudiosos da lei e os outros discípulos de Jesus. E esses outros discípulos, eles estão discutindo com os escribas. Então, há uma discussão, há um problema acontecendo. Jesus chega, a multidão o recebe, vai até ele, e Jesus vai até o centro daquela discussão e pergunta qual era o motivo de tudo aquilo. A disputa dos escribas com os seus discípulos. Mas a resposta não vem nem dos discípulos e nem dos escribas, ela vem desse homem. Ele é um pai e ele está pedindo pelo seu filho. E como nós, muitas vezes, aqueles que são pais, e eu, a semana passada descobri que vou ser pai pela segunda vez, né? Aqueles que são pais, nós sentimos quando a coisa é com o nosso filho, né? Nós sentimos como se fosse com a gente. E ele diz isso para o Senhor, né? Senhor, tem compaixão do meu filho. Meu filho está possesso, meu filho está endemoniado. Lucas descreve que era o único filho desse pai. Lucas capítulo 9, versículo 38. E ele estava possesso de um espírito maligno que o impedia de falar, ele causava ataques. O texto de Mateus, o evangelista Mateus descreve esse menino como lunático. É uma palavra que pode ser, às vezes a gente usa, né? Aquele que vive no mundo da lua, né? Por isso que chama lunático. Mas essa palavra muitas vezes ela é melhor traduzida como epilético, alguém que sofre ataques de epilepsia. E eu creio que a maioria aqui já viu alguém sofrendo um ataque de epilepsia, é uma coisa muito ruim de se ver. Mas esse menino não tinha exatamente epilepsia, ele tinha um espírito que causava isso. Eu quero abrir um parênteses apenas para dizer que esse é um caso, né? Existem pessoas que associam todos os problemas de saúde a demônios e dizem que se a pessoa tem algum problema é demônio. Esse texto não nos dá margem para dizer isso, nenhum outro texto da Bíblia nos dá margem para dizer isso, né? Você está doente, procure um médico, né? Não é possessão do demônio. Isso está acontecendo aqui. E Jesus vai então lidar com esse pai, porque o texto nos mostra que ele se ajoelha e ele começa a dizer em alta voz, ele começa a perguntar para Jesus, a pedir a Jesus ajuda para que o seu filho fosse restaurado. Mas há um problema aqui. Ele diz: eu trouxe o meu filho para ser curado pelos seus discípulos, mas eles não puderam fazer isso. E aqui está o grande problema. Os escribas e os discípulos estavam discutindo o porquê eles não conseguiram curar aquele menino, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Lembre-se que neste momento Jesus já havia dado autoridade aos seus discípulos para curar e expulsar demônios. Então, na ausência de Jesus, os discípulos ficaram responsáveis por fazer os milagres, as curas ali. Tanto que uma multidão estava ali justamente com essa finalidade. Mas o fato deles não conseguirem curar aquele menino, expulsar aquele demônio, fez com que uma discussão se levantasse entre eles e os escribas. Nós não sabemos exatamente o teor dessa discussão, mas nós sabemos que havia ali um problema que não estava sendo resolvido. E aquele quadro que nós vemos, né? O menino que estava possesso, o pai que estava endemoniado, os discípulos frustrados, os escribas irritados, aquela discussão, a multidão no meio, tudo isso não é o problema em si. O problema é maior. E Jesus, quando vê tudo aquilo, ele exclama no versículo 19: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Essa pergunta de Jesus, ela tem uma ênfase. Jesus está apontando para a situação ali. Há um problema aqui, e o problema é incredulidade, não apenas dos envolvidos na história,
Mas Jesus diz de toda geração, geração incrédula, geração que não crê, falta fé, né? Faltava fé, faltava buscar ao Senhor, faltava olhar para o Senhor, faltava fé. E Jesus diz: até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? E é óbvio que a incredulidade é algo que incomoda Jesus, e incomodou Jesus. Mas Jesus não vira as costas, Ele não se retira, Ele não deixa as pessoas falando sozinhas. Ele diz: tragam um menino para mim, tragam um menino para mim. Há um personagem nessa história que nos ilustra bem a questão da incredulidade, né? E é o pai desse menino. Esse pai, ele representa para nós algo que nós muitas vezes somos, alguém que nós muitas vezes somos. É um homem que precisava do Senhor, era um homem que precisava de uma intervenção de Jesus, era um homem que tinha um pedido legítimo, um homem que estava preocupado com o seu único filho. Mas ele tinha um problema, mas ele tinha uma deficiência, que não estava no seu corpo, que não estava na sua mente, mas que estava na sua alma, no seu coração. E nós muitas vezes sofremos disso, né? De incredulidade. Nós muitas vezes vacilamos, nós muitas vezes falhamos, nós muitas vezes não depositamos a nossa confiança totalmente no Senhor. Nós sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Deus, Ele pode todas as coisas, que não há nada difícil, que não há nada impossível para Deus. Nós sabemos que Deus, Ele se preocupa conosco, e se preocupou conosco a ponto de mandar o seu único filho para morrer em nosso lugar e nos salvar dos nossos pecados. Se preocupa tanto conosco, que propôs para nós uma salvação que nós não poderíamos jamais alcançar, e nos oferece de graça, que nos livra da nossa condenação. Se preocupa, se importa, mas nós muitas vezes, diante de problemas, diante de dificuldades, nós nos comportamos como incrédulos. Nossa fé falha. E eu quero olhar para esse texto pensando isso. Nossa fé muitas vezes é fraca. Nós passamos por momentos de vacilo, de incredulidade, de fraqueza espiritual, onde parece que as nossas orações elas não são ouvidas, nossos problemas não se resolvem, né? O nosso desespero aumenta. Muitas vezes a nossa fé ela é escassa demais, nós vacilamos. Mas nós podemos aprender aqui o que Jesus espera de uma fé firme, de uma fé corretamente focada. Esse pai ele mostra para nós pelo menos 3 evidências de incredulidade, de falta de fé, mas também nos mostra 3 maneiras de lidarmos com isso. E nós precisamos olhar para dentro de nós, para vermos, né, como está a nossa fé. A primeira evidência que nós encontramos nesse texto é o desespero quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Uma evidência de falta de fé, de incredulidade, é o desespero quando as coisas saem do planejamento, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Olha para esse pai, o texto não diz explicitamente, mas nós podemos ver que ele está desesperado. Ele se ajoelha diante de Jesus, ele fala em alta voz, ele é um dos personagens que mais falam no texto. Nós não ouvimos o filho depois de curado falando, né? Nem antes, porque o espírito era mudo, né? Ele não falava. Mas nós encontramos o pai falando muitas vezes. Seus gestos, suas palavras mostram isso. Provavelmente ele já havia procurado com todos os seus recursos a cura para o seu único filho. E quando ouviu falar que Jesus estava por ali, ele imediatamente foi, na certeza que Jesus poderia resolver o seu problema. Mas chegando lá, ele não encontra Jesus, ele encontra os discípulos, e ainda assim ele pensa: os discípulos podem resolver o meu problema. E não tenho dúvidas de que os discípulos estavam ali sim, operando milagres
aquelas pessoas, aquela multidão. E quando ele vê aquilo, ele se enche de esperança. E ele diz: agora sim, agora o meu filho vai ser curado, agora as coisas vão se resolver, vai dar tudo certo. De repente, não dá certo. Os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Algo deu errado, né? A cura que era dada como certa não aconteceu. As coisas saíram do planejado. Aquilo que aquele pai mais queria não aconteceu. Não aconteceu. E a sua última esperança ali estava desaparecendo. A sua frustração é tão grande que quando Jesus chega, ele só consegue manifestar o seu desespero para Jesus. Ele só consegue manifestar o seu desespero para Jesus, mesmo estando diante do próprio Senhor. Queridos, muitas vezes nós fazemos planos, né? Nós gostamos, eu pelo menos gosto muito de fazer planos, imaginar, né? Fazer até, colocar as coisas no calendário. E lá no meu trabalho, às vezes eu planejo, não, eu preciso vender tantos carros essa semana, e dia tal, dia tal e dia tal, e esse cliente eu vou falar com ele, vai dar certo, né? E aí a gente tem tudo planejado, mas de repente as coisas não acontecem como nós gostaríamos, né? E aquele plano que a gente tinha não dá certo, e aquele programa que a gente tinha feito vai por água abaixo. Como nós reagimos quando essas coisas acontecem? Qual a nossa atitude? Será que nós entendemos, paramos, pensamos, ok, é a vontade de Deus, tudo bem? Ou será que nós nos desesperamos, nós nos frustramos, nós ficamos igual esse pai, nós nos inquietamos, nós nos revoltamos, nós começamos a perguntar: por quê? Eu precisava disso, eu queria isso. Será que nós temos a atitude correta? Queridos, quando a nossa fé, ela não está firmada, quando nós temos deficiência na nossa fé, nós nos desesperamos. E se nos desesperamos, precisamos entender algumas coisas. Como o Senhor lida com o desespero desse pai? Primeiro, mostrando a sua presença. O Senhor aparece para ele, o Senhor vai até ele e mostra que está interessado na sua situação. E nós podemos aprender algo com isso. Como já disse, nós sabemos que o Senhor está preocupado com as nossas inquietações, que o Senhor, Ele se preocupa conosco, Ele se importa conosco. A maior prova disso, né, desse amor, foi a cruz. Então, quando nós estamos diante de situações que fogem ao nosso controle, de planos que não dão certo, de coisas que não acontecem como nós gostaríamos, como nós desejamos, a primeira coisa que nós precisamos entender: o Senhor sabe, o Senhor se importa, o Senhor está comigo. O Senhor sabe de todas as coisas. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que o Senhor faz sempre a sua vontade, e nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos dobrar a essa vontade, porque por mais que nós pensemos que o melhor para nós é do jeito que nós queremos, o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. O Senhor mostra preocupação, o Senhor mostra a sua presença, mas o Senhor também mostra que está no controle, e nós precisamos confiar e descansar no fato de que as coisas podem fugir ao nosso controle, mas não fogem jamais ao controle de Deus. Então, essa é a primeira evidência. A segunda evidência que nós notamos de incredulidade, de falta de fé, diante de acontecimentos contrários, é que nós nos perturbamos quando muitas vezes Deus nos faz esperar. Note o que acontece no texto, né? O Senhor, Ele faz essa exclamação: geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Mas o Senhor diz: tragam um menino. E o pai então, e o menino chega. Então nós pensamos que Jesus já vai curar, já vai resolver, já vai chamar o próximo,
e ponto final. Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Eles levaram o menino, está no versículo 20. E quando ele viu Jesus, o espírito o agitou, e o menino caiu por terra e começou a ter um ataque ali, naquele momento, diante de Jesus. A coisa que já não estava boa ficou pior, né? E como já disse, né, um ataque epilético não é uma coisa boa de se ver. Quando a gente vê, às vezes a gente tenta ajudar, né? Ninguém é médico, mas a gente tenta ajudar, porque parece que é uma coisa que exige atenção imediata. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus vai conversar com o pai daquele menino e vai perguntar há quanto tempo ele estava assim. E às vezes a gente olha para esse texto, e se nós nos colocarmos no lugar desse pai, eu acho que a situação seria igual a dele, né? Senhor, me ajuda, eu preciso agora, tem que ser agora. Porque o Senhor está perguntando há quanto tempo ele está assim? Que diferença isso vai fazer? Mas Jesus está fazendo esse homem esperar. Jesus está extraindo dele a sua confissão de incredulidade, porque ele começa a responder, e a sua resposta mostra para nós o quanto ele estava frustrado e ao mesmo tempo tinha perdido as esperanças, porque ele diz, ele sofre desde a infância. Não sabemos a idade desse menino, mas pela descrição, desde a infância, parece que ele já passou da infância, e ele passou um bom tempo já assim. E o pai acrescenta, a sua resposta não é só sobre há quanto tempo ele está assim, ele acrescenta, e ele diz, muitas vezes esse espírito o lança na água, o lança no fogo para matá-lo. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, se o Senhor não fizer nada, ele vai morrer. Eu preciso de uma intervenção, precisa ser agora. Mas Jesus o faz esperar, não age imediatamente, Jesus o faz esperar. Ah, como nós detestamos esperar, né? Como esperar é um negócio ruim. Eu sou uma pessoa impaciente, preciso melhorar isso, né? Nós vivemos na era do imediatismo, né? Nós temos tudo na hora. A nossa internet não é mais aquela discada do barulhinho, que você tem que acessar meia-noite porque a linha telefônica é mais barata, né? A nossa internet não é mais devagar. Nós temos fast food. Se você quiser uma comida rápida, é só passar lá no drive-thru, está pronto na hora, né? Nós gostamos das coisas para ontem. Nós queremos comprar um produto na internet para que ele chegue no outro dia, né? Nós vivemos no imediatismo. Nós não gostamos de esperar. Nós não sabemos esperar. Mas muitas vezes Deus nos faz esperar. Como nós lidamos com esse tempo? Como nós lidamos com a espera? Será que nós permanecemos firmes? Ou será que nós desanimamos? Paramos de orar? Paramos de pedir? Paramos de buscar? Como nós lidamos com o tempo de Deus? Se nós nos desesperamos, estamos com deficiência na nossa fé. Mas uma fé firme é aquela que espera no Senhor. Como diz o salmista, né? Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar. E o Senhor muitas vezes vai trabalhar através de várias situações para exercitar a nossa paciência e a nossa fé. Porque aqui o Senhor quer mostrar para nós nesse texto que a fé e a paciência caminham juntas, né? Caminham juntas. Uma terceira evidência aqui de que nós muitas vezes não estamos exercitando bem a nossa fé é que nós perdemos a consciência do poder e da presença de Deus. Depois de responder Jesus, o pai faz um novo pedido, e esse pedido ele é um tanto quanto estranho, né? Um tanto quanto estranho, porque ele fala sobre o seu filho. Ele diz, Senhor, se o Senhor não fizer nada, ele vai morrer. Muitas vezes esse espírito já tentou matá-lo, mas se o Senhor pode alguma coisa, ele diz isso, né, no versículo 22, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Coisa estranha de se dizer para Jesus, né? Mas pense que esse pai já havia passado pelos discípulos,
E já tinha visto que seus discípulos não puderam fazer nada. E agora ele vai em Jesus, que não era dos discípulos, ele vai no mestre, e ele diz: eu preciso da sua ajuda, mas só se o Senhor puder. Mas peraí, quem é Jesus? Tem alguma coisa que Jesus não pode fazer? Será que tem alguma coisa que foge do domínio de Deus? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Então por que esse homem ele diz se o Senhor pode fazer alguma coisa? Porque ele diz: se for possível, o Senhor me ajuda. Porque ele perdeu a consciência de quem estava diante dele. Ele perdeu a noção de quem era o Senhor. Ele não compreendia naquele momento que Jesus não apenas podia curar seu filho, mas podia fazer o que ele quisesse. E note a resposta de Jesus para ele. Jesus olha para ele e diz: se o Senhor pode. É como se Jesus estivesse dizendo: presta atenção no que você está dizendo para mim. Se eu posso? E Jesus responde com uma frase, que é muito forte, que é muito bonita. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Tem gente que coloca no para-choque do caminhão, mas não entende a profundidade dessa frase. Jesus não está dizendo para esse homem: tudo é possível para mim. Isso não precisava ser dito. Jesus não diz para ele: eu posso fazer o que eu quiser, tudo é possível para mim. Não, Jesus aponta o dedo para ele e diz: tudo é possível se você crer em mim. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos isso. Nós sabemos que tudo é possível para Deus, e nós nos esquecemos que a nossa fé precisa estar nele. Nós nos esquecemos que nós precisamos crer. Nós esquecemos que nós precisamos buscar. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas nós dependemos dEle. E nós gostamos de inverter essa frase e jogar para nós: tudo é possível para nós. Nós achamos que nós podemos tudo. Muitas vezes nós achamos que tudo está no nosso controle. Mas Jesus diz: você precisa crer. Você precisa colocar a sua fé. Tudo é possível ao que crê no Deus que pode todas as coisas. Nós muitas vezes perdemos a consciência da presença de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus, e muitas vezes nós não colocamos a nossa fé no Deus que pode todas as coisas, e por isso nos frustramos, por isso nos desesperamos. E quando Jesus diz para aquele pai: tudo é possível ao que crê, qual é a resposta dele? Ele diz no versículo 24: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Irmãos, essa é uma oração que nós precisamos fazer. É uma oração um tanto quanto confusa, talvez, porque ele está dizendo: eu creio, mas eu tenho falta de fé. É um pouco confuso, mas é uma oração sincera, de alguém que reconhece a sua limitação. E nós precisamos disso. Precisamos reconhecer a nossa limitação, mas também precisamos reconhecer que tem alguém que pode nos ajudar na nossa limitação, na nossa falta de fé. E Jesus jamais rejeita um pedido de ajuda de um filho seu, de um servo seu. E no momento que esse pai reconhece a sua situação, que muitas vezes nós precisamos reconhecer, e entende que precisava do Senhor, que precisava colocar a sua fé no Senhor, a sua expressão muda de se o Senhor pode para eu preciso de ajuda. Então o Senhor o ajuda primeiro na sua falta de fé. O seu pedido agora é atendido. O seu pedido mais importante é atendido primeiro, a fé. E o seu segundo pedido, o menos importante, é atendido em seguida. Jesus então repreende o espírito e o espírito se retira do menino. E Jesus então toma aquele menino pela mão, o levanta e o entrega ao seu pai curado. A coisa mais fácil para Jesus era expulsar aquele espírito. Ele poderia fazer aquilo sem qualquer esforço, mas o interesse maior de Jesus estava no coração do Pai, em cuidar da alma,
em cuidar da fé. Irmãos, nós precisamos vigiar, nós precisamos sondar o nosso próprio coração, nós precisamos de uma autoanálise. Muitas vezes nós estamos como esse pai, desesperados pelas coisas que nos acometem, pelas coisas que acontecem fora do nosso programa, fora do nosso controle. Nós estamos desesperados, nós não sabemos esperar. Nós muitas vezes perdemos a noção de quem é o nosso Deus. Nós colocamos a nossa fé na coisa errada, nós não focamos a nossa fé no Deus que pode todas as coisas. Nesses momentos, nós precisamos nos lembrar: o Senhor está presente, o Senhor se importa conosco. Se nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai, Ele está conosco, Ele se importa conosco, Ele está sempre pronto para cuidar de nós, para cuidar do nosso coração. Se o nosso problema vier a ser esse, que nós possamos clamar com sinceridade ao Senhor: ajude-me na minha falta de fé. Que nós possamos entender que nós não podemos nada, mas temos um Deus, temos um Pai que pode todas as coisas, e que a nossa fé esteja focada nele, colocada nele, para tudo que nós fizermos, para todas as decisões que nós tomarmos, para todas as ações que nós tivermos, que nós coloquemos a nossa fé nele, que nós busquemos a Ele, que nós nos direcionemos pela sua vontade. Que o Senhor nos ajude nos nossos momentos de fraqueza, que nós possamos desenvolver uma fé firme. O Senhor termina esse texto explicando aos discípulos, né, o que foi que aconteceu. Faltou aos discípulos também, né? Faltou devoção, faltou oração, faltou dependência, faltou buscar mais o Senhor. No texto paralelo, né, no evangelho paralelo a esse, no evangelho de Lucas, o Senhor termina o texto, aliás, no evangelho de Mateus 17, o Senhor termina o texto dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a esse monte: passa daqui para lá, e ele vai. Lógico, o Senhor está usando uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem, para dizer assim: olha, se a fé de vocês for pequena, como um grão de mostarda, que é muito pequenininho, já é fé suficiente para vocês fazerem o impossível. Mas não pelo tamanho da fé, mas por onde a fé está colocada. Nós busquemos isso, né? Colocar a nossa fé no Deus que pode todas as coisas, para quem não há impossíveis, para quem não há dificuldades, que nós confiemos nesse Deus de todo o nosso coração. Amém.